Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo react desse canal. E hoje vamos ver mais um vídeo. Você já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe já logo seu like e deixe um comentário aí sobre os vídeos anteriores. Se você tem alguma pergunta pra mim e qualquer coisa aí que você quiser comentar aí, comente logo. E isso dá engajamento aqui e eu quero que você se divirta com esse próximo vídeo, que eu ainda não sei o qual é, porque eu sou desses. Eu não assisto os vídeos antes de fazer o react para ser o mais fidedigno possível. E é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso react. A falácia da soma zero. Como trocas enriquecem a todos. Vamos ver. Confira as vantagens de ser membro do canal, meu cara. O Felipe, o Pedrinho, o Luiz, o Paulinho e o Rodrigo de Paula assistiram a esse vídeo já ontem e tiveram seus comentários priorizados. Se interessou, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Tamo junto! Olá. Intuição. Embora haja muitas acepções para essa palavra, intuir pode ser entendido como tirar conclusões sem se basear em muitas evidências. Ou também pode se afirmar que intuir é deduzir com base em sensações. Muito embora a intuição se revele boa companheira em alguns âmbitos da vida humana, quando o assunto é economia, melhor seria não ouvi-la. Porque nesse mundo do cifrão e da balança, nem tudo é o que parece. E aí, quando menos percebe, tá lá o camarada achando que imprimir dinheiro deixa o povo mais rico, que o salário mínimo deveria ter 5 dígitos e que o 13º é a sacada do século, né? Um checkmate no patrão brasileiro. Eu, se sou eleito imperador do Brasil, crio logo o 25º salário. Pronto, acabou a pobreza no Brasil varonil. Enfim. Verdade, né? A população, a maioria das pessoas, como não tem educação financeira, acha que simplesmente é imprimir dinheiro ou dar mais salário para a população que vai melhorar a situação. E não é assim que funciona. A economia, ela tá aí para explicar que não funciona. Isso só empobrece as pessoas. Não há ciência que apanhe mais da intuição humana do que a pobre da economia. É um festival de premissas absurdas. E bom, se no vídeo passado nós nos dedicamos a enterrar de uma vez por todas aquela velha ideia de que a condição primitiva do homem é abundante, o que não deixa de ser um tema econômico também, hoje o nosso alvo é outra armadilha intuitiva que empesteia o senso comum e atrasa a nossa caminhada: a falácia da soma zero. Pra quem não sabe, jogo de soma zero é abundante, o que não deixa de ser um tema econômico também. Hoje, o nosso alvo é outra armadilha intuitiva que empesteia o senso comum e atrasa a nossa caminhada: a falácia da soma zero. Pra quem não sabe, jogo de soma zero é um termo que se refere a jogos em que o ganho de um dos participantes necessariamente representa a perda pro outro jogador, e vice-versa. No Flamengo e Vasco, por exemplo, não tem como as duas equipes saírem vencedoras, no que podemos concluir que uma partida de futebol é um jogo de soma zero. Na verdade, é difícil pensar numa modalidade esportiva que não opere na lógica da soma zero. Basquete, vôlei, beisebol, Boxe de mulher grávida e etc. Tudo soma zero. E o termo soma zero vem do fato de que, nesses jogos, o resultado de um dos participantes somado ao resultado do outro será sempre zero. Vitória de um mais anti-vitória do outro, ou seja, derrota do outro, é igual a zero. Ou empate de um mais empate do outro é igual a zero também. Beleza. A questão a ser tratada aqui é que, infelizmente, a noção predominante nas mentes e corações é essa de que a economia comporta-se como um Flamengo e Vasco. Ou seja, para que um indivíduo enriqueça, é preciso necessariamente que um outro empobreça. Porém, por mais intuitiva que essa correlação possa soar, projetar a dinâmica da soma zero no mercado não faz absolutely no fucking sense. E ainda te leva a crer que Deus te jogou ali numa espécie de round 6 a nível global, onde toda moedinha que vai pro teu bolso só chegou ali às custas do empobrecimento alheio. Ou... mas aí é cobrar demais da população, né? Que não tem educação financeira. Pra você entender essas coisas, provavelmente você foi atrás por conta própria, ou foi fazer faculdade, ou foi entender por conta própria, lendo livros e outras coisas. Porque no Brasil, meu querido, isso não é explicado nas escolas. Então realmente fica complicado a população entender. E aí vem esse monte de esquerdista falando essas falácias pras pessoas. A economia, ela é um jogo de soma zero. E a gente sabe que não é assim. O capitalismo, ele cria riqueza, ele cria. Não tem esse negócio, você cria riqueza no capitalismo, diferente do comunismo, a gente sabe como é que é. É realmente complicado, que as pessoas não sabem nem que economia é uma ciência social. As pessoas acham que economia é uma ciência exata, e não é. Por isso que muita gente perde dinheiro na bolsa de valores, porque acha que a bolsa de valores é uma ciência exata, e não é, cara. Por mais que a empresa, às vezes, ela tá lucrando, ela tem uma queda no valor, e aí as pessoas não entendem o porquê. É simples, o mercado precificou antes.
e o mercado esperava algo melhor daquela empresa. Ela não atingiu o patamar que deveria ter atingido, logo o preço dela cai, por mais que ela teve lucro. E aí acaba tendo essa visão aí deturpada que os esquerdistas ponham nas suas cabeças. É isso que acontece. O também que os mais abastados estão todos aumentando suas fortunas apenas montando nas costas de pessoas como você. E como se não bastasse o ar de depressão que essa falácia instala na cabeça do pobre ser, a coisa ainda piora quando o cara, crendo nessa falsa premissa, assume um cargo político e passa a ditar leis e mais leis para estar lidando com esse problema que nunca existiu para início de conversa. E O político no Brasil, ele não precisa ter instrução mínima. Isso que é o problema do Brasil também. Um cara, para concorrer a um cargo, vai decidir as leis do país, ele não tem um nível de instrução básico. O cara não sabe. Alguns deles não terminou nem a escola. Realmente, o país, Brasil, é complicado. E é isso, cara. A nossa população cada vez mais pobre, não só de dinheiro, mas também conhecimento, porque as escolas estão sucateadas. A maioria dos pais, eles não vão falar com seus filhos, não vão explicar para eles sistema de economia, e aí as crianças vão acabar se endividando, porque o nosso país também está muito no consumismo. Esse consumismo barato que esses funkeiros começam a vender na internet, cara que vende cursos rasos, que não tem nada para agregar para a sociedade. Pessoas acabam vendo essas pessoas, tendo ali como referência, e aí acaba piorando cada vez mais. Desculpa o desabafo aí, mas é isso que eu penso. acaba fazendo o quê? Criando problemas que de fato existem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um decide e Deus contra todos. Bom, com exceção do Keith Richards, que já estava aqui quando Deus chegou, todos nós caímos de paraquedas em uma sociedade que já vem de uma estruturação econômica milenar. E o fato da gente ter pego tudo meio que de lambuja nos impede de enxergar a coisa como realmente é. Ou seja, nos impede de enxergar como que a humanidade enriqueceu e ainda enriquece em conjunto através de trocas, numa belíssima dinâmica com o selo Deus de qualidade. Muito menos aos moldes de um clássico carioca, muito mais aos moldes de um esporte cooperativo, como o frescobol, o recorde e tantos outros. Ou seja, aquilo que chamamos de jogo de soma constante. Uma verdadeira união flástico. Tá duvidando? Então senta que lá vem a história. Imagine que você se cansou da vida em sociedade. O trânsito, a violência, notícia ruim, os prédios feios, chega, já deu pra você. Você decidiu meter o pé dali e ir morar no meio do mato. Porém, você vacilou, não assistiu ao último vídeo do Retórica e, em vez de arrumar um chalézinho na serra com energia elétrica e tal, você resolveu meter o louco igual o cara lá Na Natureza Selvagem. E aí foi viver a vida do mato, só levou consigo apenas um material de marcenaria pra construir uma cabana, instrumentos de pesca e algumas roupas. O início dessa aventura até que não vai mal. Tudo tem um ar de purificação, calmaria, uma solidão contemplativa, né? Porém, não demora muito pra você perceber que há milhares de inconveniências na vida autossuficiente e isolada da civilização. E as coisas pioram. A pescaria até que vai bem, pois é a atividade para a qual você demonstra maior talento e satisfação em exercer. A marcenaria, no entanto, a sua cabana mais parece um pega-vareta, cheia de goteira, frio e um monte de inseto que te deixa tiririca da vida. E pra piorar, a marcenaria é uma atividade que, além de ineficiente, ainda toma a maior parte do seu tempo, devido à sua total inaptidão para tal ofício. E, consequentemente, sobra muito menos tempo para você se dedicar e se especializar naquela tarefa que você executa com muito mais maestria. Depois de um mês trabalhando de sol a sol, alternando apenas com umas poucas horas de sono horroroso, você tá fraco, cansado e carente de vários recursos. Você está em situação de extrema pobreza. Um belo dia, em uma de suas caminhadas, você descobre uma outra cabana ali, uma bela cabana, bem diferente do seu barraco. Ela pertence a um senhorzinho. Vocês então se cumprimentam e rapidamente descobrem que têm histórias muito parecidas. Os dois compartilham das mesmas frustrações em relação à cidade, os dois foram em busca de uma vida nova e os dois são meio porrada das ideias. No meio do papo, esse senhor, que apresenta um semblante de severa desnutrição, diz que a marcenaria é a sua paixão. Ele conta que construiu sem grandes dificuldades a sua cabana, mas que não leva nenhum jeito para conseguir alimento, o que o leva a depender quase que exclusivamente das poucas frutas e insetos com os quais ele tromba pelo caminho. Então, vocês dois já percebem uma evidente oportunidade. A vida de ambos, obviamente, ficaria muito mais fácil se cada um se debruçasse 100% no que faz melhor e mais rápido. E Dois caras no meio do mato, numa cabana, se debruçaram. Não é uma parada muito legal, não, cara. depois trocassem os frutos do trabalho entre si. E então, como era troca depois. Que demais! Ai, que delícia!
Supor, aquele velho ermitão dá um belo trato no seu casebre em troca de uma módica soma de peixes por dia de trabalho. Perceba o que aconteceu aqui nessa dinâmica. No cenário de isolamento e autossuficiência, os dois tinham carências severas. Já depois das especializações e trocas voluntárias, ambos passaram a desfrutar de boa alimentação e bom abrigo. Mais riqueza foi criada nesse cenário e ambos, por definição, enriqueceram. E se a gente ainda considerar que especialização também aprimora o fator produtivo... Nesse quesito que você falou aí, então, devemos entender que para uma sociedade prosperar e ser melhor, então a gente precisa fazer um troca-troca. Ou seja... Parei. Parei. Se especializar te leva a produzir mais em menos tempo, possivelmente agora, depois da dinâmica de troca, os dois também dispõem de mais horas livres para se engajar em outras atividades, aprimorar as suas técnicas de pesca, contemplar a natureza ou simplesmente para coçar o saco. Agora adicione a essa dinâmica um outro personagem, um agricultor. Você não tá ajudando, cara. De mão cheia que aceita trocar umas trutas por um saco de batata, até porque não só de peixes vive o homem. Adicione ainda um ex-médico que passou a viver na floresta depois de uma crise de burnout. Adicione mais umas dezenas de milhares de pessoas que oferecem os mais variados tipos de produtos e serviços. Com o tempo vai surgir uma moeda local, concorrência, preços, inovações e outros fatores inerentes ao sistema que aprimoram a dinâmica de troca. Então, formando-se uma sociedade de mercado, a riqueza se multiplica e os componentes dessa dinâmica enriquecem em conjunto. Talvez não na mesma proporção, talvez não de maneira linear, talvez não tão rapidamente, mas no longo prazo as demandas vão sendo sanadas. Bom, por mais que a nossa história tenha elementos mêmicos, a verdade é que o cenário aqui desenhado é um protótipo daquilo que você vive e usufrui diariamente. E ainda que haja muita resistência em se reconhecer o progresso e a funcionalidade do modelo de mercado, se eles soubessem dessa parte do troca-troca, eu acho que eles vinham pro nosso lado. Vamos falar pra eles da parte do troca-troca, que eles vêm pro nosso lado, pô. É simples, pô. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O que não nos falta é prova de que o nosso conto é muito mais do que um delírio idealizado por um youtuber carioca. 200 years ago, 90% of the world's population subsisted in extreme poverty. Today, fewer than 10% of people do. Famine, it could bring devastation to any part of the world. Today, famine has been banished to the most remote and war-ravaged regions. In the 19th century, Westerners worked more than 60 hours per week. Today, they work fewer than 40. Life expectancy, homicide rates, wars of all kinds have become fewer and less deadly. Pois bem, meu caro, você já vive na Vila dos Ermitões, com a diferença de que, no seu caso, a dinâmica já está muito mais bem elaborada, há muito mais opções de troca e, consequentemente, muito mais riqueza sendo criada. Apesar do Estado. Talvez. Apesar do problema, né? Essa parte do pica-pau aí, é o que representa melhor o Estado na sua totalidade. É isso, o Estado é isso, exatamente a raposa. Muito dessa crença na soma zero econômica venha da falsa noção de quantidade fixa de riqueza. Quem não lembra do banco imobiliário ou Monopoly, pra quem é da gringa? A brincadeira funciona daquele jeito que a gente conhece, né? Existe uma determinada quantidade de riqueza que é distribuída igualmente entre os participantes antes do início da partida. Daí ganha quem fica com todo o dinheiro do jogo às custas da falência do resto da galera. Muito divertido. Um baita jogo de tabuleiro, uma péssima lição de economia, como já nos foi devidamente demonstrado. A formação dos economistas de esquerda, eu acho que deve ter vindo do banco imobiliário, eles jogavam muito e acharam que era economista, então. Eu lembro desse jogo, eu jogava também. Mas isso é porque é um jogo, né? Não pode levar isso pra vida real, igual esses esquerdistas fazem. O problema é isso. Esquerdistas sempre levando coisas fantasiosas pra realidade, pelo menos tentando, né? Demonstrado. Boa alimentação e bom abrigo. Mais riqueza foi criada nesse cenário. Wealth isn't simply something static, which is eventually divided up among us. It's something we're constantly creating more of. The argument is frequently made that the particularly wealthy only have what they have because they've taken from others, and that it's the government's job to stop people from amassing too much wealth to prevent this from happening. But when that happens, what's often actually being prevented is the creation of new wealth, and so everyone suffers. Diferente do Monopoly, no mundo real, a riqueza não é fixa e nem vem numa caixa. Muito pelo contrário, ela é, na verdade, criada a todo momento através do trabalho especializado e é distribuída entre os participantes por meio de trocas voluntárias de produtos e serviços. Facilita. Isso é tão óbvio, cara, que é difícil de entender como a pessoa não entende, de tão óbvio que é. É como uma plantação, cara, é simples. Então você foi lá e plantou milho. Você vai colher esse milho para vender, certo? Você vai separar algumas espigas de milho para depois replantar de novo, correto? Você
gerou o produto, vendeu o produto, ficou com parte desse produto. As pessoas que compraram de você, elas se alimentaram ou produziram outros produtos através do milho. Gerou-se mais riqueza. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar as espigas que você guardou, replantá-las, que vai gerar mais, que você vai vender de novo e vira um ciclo. Ou seja, você está criando riqueza. E isso acontece não só em plantação. Você abriu um negócio, contratou funcionários, você gerou riqueza ou você deixou alguém mais pobre? É uma reflexão básica que você deve fazer, cara. Limitadas pelo uso de uma moeda. No nosso exemplo dos ermitões, a dedicação total que cada um empregou em sua tarefa de maior inclinação fez com que mais riqueza fosse criada. Fez com que você pudesse transformar seus peixes excedentes em uma cabana legal. Fez com que o velho ermitão transformasse suas habilidades na marcenaria em uns deliciosos filés de tilápia. E é o que faz também todos os dias com que o padeiro, por exemplo, transforme pães numa TV nova, num ingresso pra ópera, no concerto da calha, numa viagem pra Cabo Frio com a família, numa assinatura do membro retórica ou qualquer que seja. O dinheiro, ele veio pra facilitar a troca, porque o pão, ele estraga. Então eu não posso guardar pão. Então eu tenho que fabricar todos os dias. Já a cabana não. Já o peixe também estraga. E outra, uma cabana não vai valer o que um pão vale, né? Então o dinheiro vem só pra facilitar. O dinheiro é só um meio de troca dos produtos. Imagina, você ter que pegar uma TV pra ir lá trocar com pão. Não, né? Não dá, né? Imagina, você trabalha numa fábrica, vamos supor, de estofado. E aí você tá lá construindo vários sofás. Chega o dia do seu salário, aí o patrão, não existe dinheiro nessa lógica, o patrão fala, pega 2 sofás aí, como salário. Aí você vai pegar esse sofá e vai levar pra um lugar pra trocar por comida. Não é, né? Então o dinheiro foi criado simplesmente pra isso, pra facilitar essa troca. Seja a prioridade dele naquele momento. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, e Deus contra todos. E a história dos ermitões não só derruba a falácia da soma zero, como também desromantiza essa ideia de autossuficiência de recursos. Ah, não, eu vou morar no mato, plantar minha própria horta, cortar minha própria lenha, construir minha própria casa, criar e abater o meu próprio gado, minerar o ferro, forjar minhas próprias ferramentas, tecer meus lençóis, confeccionar minhas roupas, vou estudar medicina pra me automedicar, fazer remédios com as plantas que a natureza dá, vou fabricar um violão, compor todas as músicas que eu vou ouvir. Meu irmão, tá de sacanagem. Veja bem, é claro que é saudável se interessar por diversas áreas do conhecimento humano, até ter mais do que uma especialização, porém, acredite, meu caro, nem Leonardo da Vinci, o mais brilhante dos polímatas que se tem registro na história, seria capaz de tocar a vida em total autossuficiência sem passar aquele perrengão. Existe até uma clássica argumentação econômica que nos chama a refletir como que mesmo um simples lápis é um objeto que envolve o trabalho de milhares. Sim, só o simples lápis realmente envolve o trabalho de centenas de pessoas, se não milhares. Então, realmente, não tem como você simplesmente ser autossuficiente. Criou-se riqueza e a gente hoje vive melhores que reis, que imperadores de antigamente, cara. De pessoas dos mais diversos cantos do mundo exercendo as mais variadas atividades especializadas. Nobody knows how to make a pencil. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it. The miracle of the pencil is how did it get made? Who told that fella over in Malaya to tap his tree and send a little bit of rubber over here to put at the end of this pencil so I could have a pencil in my hand? When I go down the store and I put down a quarter and get 2 of these pencils, I am trading with thousands of people all over the world. I'm making a deal with them. I'll give you 2 minutes of talk for 2 of these pencils. These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction with me, there's been no central direction. They've all done it. Why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. And somehow or other, I've done it because I think I'm better off. Agora, se um mero lápis já carrega em si tamanha carga de complexidade, recursos, especializações e trocas que mal dão pra colocar Na ponta do lápis. imagina o teu smartphone, teu computador. Agora você imagina, na cabeça do esquerdista, ele não pensa, né? Quando você fala trabalho, ele já sai correndo, né? Ele foge, sai correndo. Mas agora você imagina, o cara acha que o lápis vem pronto, ele acha que o frango, ele vem congelado daquele jeito, ele acha que ele vive num mundo colorido, que as pessoas são todas boazinhas e ninguém tem seus próprios interesses, que os únicos malvados são os patrões malvadões, os empresários que são ruins. Agora você imagine, isso que o cara acabou de mostrar no vídeo, a complexidade que tem só na criação de um lápis. Agora imagina tudo isso na mão do Estado. Um lápis seria R$50, no mínimo, porque o Estado, ele não consegue fazer as coisas com eficiência. Um simples lápis que hoje você compra por R$1, R$2, seriam R$50, R$100. É a diferença do capitalismo pro socialismo, pro comunismo, pra esses caras de esquerda. As infinitas opções de remédios na farmácia do bairro, tudo que há no supermercado. Pois é, meu amigo, a autossuficiência de recursos não costuma ser um ideal nem tão inteligente, nem tão nobre e nem tão viável, pra falar a verdade. Já que mesmo o facão que você vai levar pra sua aventura, por exemplo, contém metais que você não minerou nem forjou. Mas supondo que você realmente
consiga fugir de toda e qualquer contribuição humana, se prepare para viver na maior pindaíba já vista na história. No final da... Que nem antigamente, bem antigamente, a gente vivia, nós, seres humanos, somos seres que vivem em grupos. Por quê? Porque os grupos, além de se protegerem, cada um faz a sua parte. Com os índios mesmo, eles trabalham e eles, cada um fazendo a sua parte. Não tem como você ser autossuficiente, tem que ter várias pessoas ali fazendo coisas. Então, até antigamente, quando não existia tecnologia nem nada do tipo, nós vivíamos em bandos, em grupos. Por isso mesmo, foi criando cidades e as cidades foram crescendo. E aí surgiram os reis. Por esse motivo mesmo, que não consegue viver sozinho. As pessoas que eram isoladas provavelmente morriam. Das contas, a autossuficiência não funciona nem no âmbito macro. Só que daí o esquerdista pode usar isso falando, ah lá, viu, coletivo. Não, mas meu querido, sempre tá em coletivo, só que dando ênfase ali no nosso individualismo. Cada indivíduo quer uma coisa diferente. Ah não, mas o socialismo é bom. Não é bom porque você não vai ter escolha do que você faz. Você não tem escolha do que você pode comprar. Você não tem liberdade. Se você faz alguma coisa diferente, o governo vai lá e ó, mata todo mundo! Nações que apostam nesse tipo de pataquada, restringindo e tributando importações feitas porra louca, acabam colocando uma conta altíssima no lombo do cidadão. Até porque, assim como no nosso exemplo dos ermitões, países também possuem pontos fortes e... Eu acho que você está totalmente errado nessa parte, cara. Porque as taxas que o Taxad ponhou aqui no Brasil tá melhorando muito a população. A gente tá comendo picanha todos os dias. Cara, eu não sei quando você fez o seu vídeo aí, mas agora em 2025 a picanha tá R$1,99 o quilo. Tá muito barato as coisas. As blusinhas da Shopee, que as meninas aí comunistas, elas estão praticamente comprando por 50 centavos aqui no Brasil, porque aqui a gente tem uma indústria muito gigantesca. A gente tá protegendo a nossa indústria, que a gente fabrica tudo. A gente é autossuficiente aqui no Brasil. Então a gente taxa as coisas de fora porque a gente fabrica tudo aqui. E aqui tá uma maravilha. Eu não sei aí na sua época aí qual era o presidente da época, mas agora esse presidente que tá agora 2025, tá ótimo, uma maravilha aqui. O café, a gente passa assim, as pessoas jogam café em você assim, porque tá muito barato. Lembra aquela época que eles queimavam café porque tava baixando o preço? Estão fazendo praticamente a mesma coisa. Só que agora teve uma lei que eles não podem jogar fora o café. Então as indústrias, elas estão dando, as pessoas estão fazendo fila, estão levando café de graça, café de qualidade, café gourmet de graça, qualidade muito boa. O Brasil melhorou muito, o governo do amor está aqui, todo mundo está ótimo, uma maravilha. Pontos fracos, e nessa o comércio internacional entra, suprindo as carências e gerando enriquecimento mútuo. O próprio continente americano, por exemplo, viveu um tremendo atraso tecnológico em relação à Eurásia e o norte da África, muito por conta do seu isolamento milenar. É claro que o somazerista estará sempre prontamente disposto a repudiar os mais abastados, ainda que isso signifique a ele repudiar a si mesmo e a sua família. Somos nós que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente. E mesmo que seja imperioso reconhecer que algumas fortunas foram sim adquiridas de maneira indigna, a mentalidade somazerista extrapola todos os limites da razão e chuta o pênalti para fora do estádio, pois, para os seus adeptos, a mera existência de um rico já é um problema, pois ela implica na existência de pobres. Mal sabe ele que, na dinâmica de mercado, o enriquecimento de um normalmente significa o enriquecimento de todos. Ou será que a revolta do somazerista é tanta a ponto dele não notar como que um cara como o Jeff Bezos enriqueceu a todos nós quando ele criou um mecanismo de melhor acessibilidade a livros no mundo inteiro? Mas o que você, meu caro, não entendeu é que o somazerista, como você fala, ele não gosta de trabalhar. Então, ele não gosta de o cara criar uma empresa. Precisa que você trabalhe para ganhar dinheiro. Então, a revolta dos somazeristas é simplesmente de ter que trabalhar. Porque o negócio é o Estado prover tudo pra gente. Tudo. De onde vai vir o dinheiro? Não sei. De onde vai vir as coisas? Não sei. Só sei que o Estado, ele tem que prover. É isso que os somazeristas pedem. Será que o somazerista esqueceu que na década de 90 ele gastava muito mais tempo e dinheiro para conseguir um exemplar raro, revirando papiros e pergaminhos nas mais longínquas bibliotecas e livrarias? No próprio bolso do somazerista existe um dispositivo que, sim, deixou um homem bilionário, é verdade, mas não sem antes aprimorar e baratear uma vasta gama de serviços e produtos de primeira importância a todos, aglutinando tudo em um único aparelho. E isso porque eu tô apenas citando uns exemplos mais famosos,
para ilustrar a questão, já que isso valeria para muitos anônimos mundo afora. Mas pro somazerista, a riqueza do mundo é fixa como uma pizza e, portanto, para evitar que alguns tenham tão pouco, é preciso que o Estado invada a dinâmica de trocas e redistribua os pedaços igualmente, como se isso não fosse resultar em desincentivo, subtração da riqueza, abuso de poder e numa, ora vejam só, elite, porém estatal, gorda e improdutiva. Muito pior do que a elite do mercado. O que eles não entendem, ou fingem não entender, que eu acredito na segunda hipótese, é que não é que eles não gostam de bilionários, eles não gostam de milionários. O que eles não gostam é que eles não são os milionários, eles não são os bilionários, querem isso, não querem ter o trabalho de chegar até lá. Então eles querem simplesmente que o Estado tome o dinheiro desses caras e distribua para eles. Só que o que vai acontecer, qual é a consequência disso, eles não ligam, eles não se importam, eles simplesmente querem não trabalhar, não ter necessidades de fazer essas coisas e simplesmente ganhar tudo de mão beijada. Todo socialista comunista quer. A verdade é essa. Eles não se importam com os pobres de verdade. Talvez uma possível indagação do somazerista seja a seguinte: se o sistema de mercado é tão próspero quanto os seus defensores alegam, o que explica toda a pobreza que a gente vê? Responda essa, seu monte de bosta. Bom, aqui vai uma regra pra vida. Na hora de avaliar a efetividade de uma medida qualquer, ou seja, o sucesso ou insucesso de algo, não tire simplesmente uma foto do que você está vendo, mas sim analise variáveis. Ou seja, tente entender se o quadro vem melhorando ou piorando desde a ocorrência de tal evento ou tal mudança. E claro, tente se certificar ao máximo de que o resultado está relacionado com tal evento. Pode parecer óbvio, mas muito do somazerismo vem desse erro primário. Quando Engels chegou à Inglaterra em uma revolução industrial a todo vapor, ele se deparou com um proletariado trabalhando em péssimas condições. Quando o Lula entrou no Lula 1, Lula 2, eles não entendem até hoje, né? Mas porque o governo do Lula foi tão próspero e as pessoas melhoraram bastante de vida naquela época? Simplesmente porque o Lula pegou o bonde andando e as coisas melhorando. E aí ele ainda conseguiu estragar, olha só. E agora, nesse governo novo dele agora que ele tá, e aí a gente não vê um Brasil melhorando desse jeito. Eles vão botar a culpa no governo anterior, que eu também não concordo com ele. Só pra vocês saberem, eu não sou a favor do governo anterior. Só que é aquele negócio, vocês têm que entender, cara. Depois que ele começou a taxar, melhorou a sua vida? Depois que ele começou a pôr mais imposto, você está voltando pra você, está retornando tudo pra você? Depois que ele implementou essas coisas, o que tá acontecendo? Aí, obviamente, o esquerdista, ele vai chegar e falar, não, mas a culpa é do livre mercado, Banco Central, ó. Nunca é culpa do governo tá ali sugando do mais pobre, é sempre culpa da economia. Péssimas condições. Só se o governo for de direita, que era o governo anterior, fingia ser de direita, mas não era também. Eu não passo pano pra governo nenhum, eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Mas é aquilo, quando as queimadas, o aumento dos preços, era paulada atrás de paulada, era música, era videoclipe, artista famoso cantando e não sei o que. Só que agora nesse governo, tudo piorando até mais do que no governo anterior, que vem de uma pandemia, ninguém fala nada, todo mundo quietinho, queimadas aumentando, casos de dengue muito piores e ninguém fala nada. Algumas pessoas até falaram que iam focar mais no canal de YouTube. É a famosa hipocrisia que eu sempre falo. Se der errado, não é de esquerda. Agora eles estão taxando já o Lula de não ser de esquerda. Agora o Lula não é de esquerda, na verdade. Tudo que dá errado pra esquerda não é de esquerda. Aí fica fácil. Pra ele, guitarra com a vida ganha, porque aquilo ali era muito melhor do que a vida rural anterior. As fábricas podiam até não ser um paraíso na Terra, mas ainda assim representavam uma considerável melhora. O erro de Engels parece que perdura até os dias atuais. O jovem bem-intencionado passa por São Gonçalo a caminho das suas férias em Búzios e fica inconsolável com a quantidade de habitações precárias. Porém, como ele não sabe traçar a relação de causa e efeito, esse somazerista acaba fazendo de tudo para combater um sistema que seria o seu maior aliado na luta de combate à pobreza. Parabéns, viu? Falta ao somazerista entender que quanto mais as trocas são viabilizadas e facilitadas, mais a humanidade prospera como um todo. Ainda não conseguimos nos livrar totalmente da extrema pobreza, é verdade. Mas, considerando que o nosso pontapé inicial foi um estado geral de carência constante e severa de recursos, até que a gente não tá indo mal. Lembre-se sempre de que riqueza não quer dizer necessariamente status social e dinheiro no bolso. Se tomarmos riqueza em sua acepção mais adequada, daria tranquilamente para dizer que o brasileiro médio é mais rico do que Dom João VI foi em toda a sua vida. Mesmo que Dom João tivesse todo o ouro das Américas, isso não mudaria o fato de que, na hora de subir a serra, eram 12 horas dentro de uma charrete no meio da mosquitada. Na hora da febre lancinante, não tinha Novalgininha. É um pé rapado mesmo. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si.
Em última, O capitalismo fez só isso, né? Só melhorou a qualidade de vida de todo o planeta. Mas a esquerdalha ali deixa essa parte de lado. Não vamos falar sobre isso não, sobre que eles melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Vamos falar só da parte ruim. Porque, obviamente, todo o sistema, toda troca, tudo vai ter um lado ruim. Porque as pessoas, meu caro, minha cara, elas podem ser tanto boas como más. Se tem pessoas ruins, vai acontecer coisas ruins. Se tem pessoas boas, vão acontecer coisas boas. análise, a mentalidade soma-zerista é a mãe de muitas noções equivocadas que nos cercam e que nos custam muito caro. A soma zero é a premissa errada, que gera conclusões erradas, que gera soluções erradas. Então, soma zerista, sai dessa, irmão. Largue esse peso no chão e passe a enxergar a beleza por trás dessa incrível dinâmica de trocas voluntárias. E talvez, deixando de ser um soma zerista, você perceba que Deus encontrou nesse sistema a melhor maneira de fazer com que os seres humanos enriqueçam em cooperação. Talvez você passe a ser mais grato e pare de enxergar o mundo de cabeça para baixo. Porque, muito ao contrário do que defende a crença popular, no sistema de mercado, o de cima sobe e o de baixo também. Bom, xibom, bom. Outra coisa que é que no livre mercado, o que acontece é que algumas pessoas elas ficam pobres porque outras pessoas estão surgindo e ficando ricas. Mas por que isso acontece? E aí é que tá o negócio. Temos uma padaria só e era a única padaria que tinha. Criou-se uma nova padaria. E essa nova padaria faz pães melhores, deliciosos e consegue fazer tudo isso mais barato do que a outra padaria, que estava lá há muito tempo. A outra padaria, ela não se importava em melhorar a qualidade do pão e nem nada do tipo, porque era a única padaria que tinha lá. O povo vai ter que comprar aqui comigo. Só que daí surgiu a nova padaria e começou a melhorar. Tem duas opções. Ou essa outra padaria começa a melhorar para concorrer com a outra, ou simplesmente ela vai à falência, ela vai fechar. E o que vai acontecer com essa outra padaria? Ela vai abrir novas padarias. Agora, com pão mais barato e mais gostoso, as pessoas vão querer consumir mais. Então ele vai ter mais demanda. Então ele vai poder abrir novas padarias. O livre mercado é isso. Se você achar que eu mereço, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, meu caro. Considere também se tornar um membro do canal, por que não? Comenta aqui embaixo caso você tenha algo a dizer, mesmo que seja divergindo das minhas ideias, me xingando, sei lá, fica à vontade. E aqui na descrição, como de costume, eu vou deixar uns links da Amazon de livros que... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se inscrever no canal do rapaz, vai deixar o like, vai deixar o comentário. Por quê? Porque esse vídeo foi realmente muito bom, muito produtivo e muito didático. Muito obrigado aí por ter feito esse vídeo. A gente já reagiu a alguns vídeos de pessoas aí falando muita besteira e você foi um cara que realmente falou muito bem. O nome do canal aqui é Retórica Antiga, então vamos se inscrever lá no canal dele, se inscrever no meu canal e deixar o seu like e o seu comentário. Fala se você gostou, se você concorda com o rapaz e concorda comigo também, ou se discorda também, deixa aí nos comentários. Até mais e tchau!